Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tamanho de impressão de fotografia. Essa é uma dúvida muito recorrente, muitas pessoas sempre acabam me perguntando ou nos comentários aqui do YouTube ou me mandam mensagens questionando assim, pô, Lê, que tamanho que eu consigo imprimir as minhas fotos? Até qual tamanho que eu consigo imprimir? Então eu vejo que é uma dúvida muito recorrente e eu resolvi fazer um vídeo só sobre esse tópico. Então eu quero ser o mais prático e objetivo possível nesse vídeo aqui. Então se você ainda não é inscrito, clica aqui para se inscrever agora nesse canal. Eu estou sempre trazendo dicas de fotografia, histórias e inspirações. Eu tenho uma impressão aqui dessa minha fotografia em papel algodão. Ela foi feita no tamanho 20 por 30 centímetros, né? Essa foto aqui foi fotografada com uma câmera Canon 6D, que ela tem 20 megapixels. E essa foto aqui foi impressa com resolução de 300 dpi, tá? Já vamos entender o que é isso daí. Para vocês entenderem, eu vou mostrar um comparativo aqui na tela e eu queria que vocês dessem uma acompanhada comigo aqui. Vamos lá? Eu estou aqui no meu programa no Lightroom, estou no módulo Biblioteca do Lightroom, 4456 por 6684. O que é isso aqui? É a quantidade de pixels que ela tem. Então ela tem 4456 pixels aqui no lado menor e tem 6.684 pixels no lado maior. Se você multiplicar isso por isso, vai me dar a resolução da câmera, que no caso dessa câmera aqui é uma 5D Mark IV, então ela tem 30 megapixels. E eu também fiz, aliás, essas duas fotos aqui, elas estão nesse vídeo aqui, que é um comparativo que eu fiz de full frame com com full frame com APS-C. E essa aqui foi feita com uma Canon EOS Rebel SL2. As medidas dela, os pixels dela estão aqui 4.000 por 6.000, que dá 24 milhões de pixels ou 24 megapixels. Eu vou abrir essa foto aqui no Photoshop, tá? Você pode usar Alt, Command I no Windows ou Option Command I no Mac. Então essa tecla de atalho vai me dar o que? O tamanho da imagem. Aqui ele fala o tamanho da imagem, tá? Tá vendo? 170,4 megas. As dimensões dela, que eram aqueles pixels que a gente tinha visto. Se você abrir essa janela e tiver clicado aqui em reamostrar, eu vou pedir para você desclicar, para você tirar esse reamostrar daqui, tá? Para facilitar o nosso estudo aqui. Então vamos lá, vamos supor, aqui está no meu tamanho original, você pode deixar aqui tamanho original. Com essas dimensões assim, ou seja, com essas quantidades de pixels que tem minha imagem, se eu utilizar uma resolução aqui de 300 pixels por polegada, ou ppi, né, que a gente fala, é bom deixar pixels por polegada aqui, tá? E aqui tem a largura e a altura da minha foto, que correspondem respectivamente aqui ao lado menor, que é a largura, e a altura, no caso dessa foto vertical, que é o lado maior. E aqui está em centímetros, tá? Aqui também está em centímetros, então deixa em centímetros. Se eu for fazer uma foto, por exemplo, tamanho 20 por 30, eu for fazer com 300 pixels por polegada, né, ppi, eu consigo imprimir essa foto sem perder a resolução, sem perder a qualidade da imagem, até esse tamanho aqui, ó, 56,59 centímetros, e a largura 37 centímetros, ou seja, uma foto aí aproximadamente aí de 60 por 40 centímetros, tá? Com essa câmera, com esse modelo de câmera. Tá, mas vamos supor que... Aí eu vou vir aqui, vou mostrar essa tabela aqui para vocês. Essa tabela aqui, ela mostra o quê? A resolução, a distância de observação, ou seja, a distância que você vai olhar a sua foto. Então, se você tem uma foto uma foto pequena como essa, 20 por 30, você normalmente vai estar olhando essa foto nessa distância aqui, né? 20, 30, 40, 50 centímetros. Vai estar próximo do seu olho, então você consegue ver detalhes nela. Para essas diferentes distâncias de observação, você pode ter diferentes resoluções. Isso aí é baseado no quê? Isso aqui é baseado num artigo que eu vi no F-Stoppers. Aliás, eu vou deixar o link para esse artigo aqui também. Então a resolução em ppi, ela é uma conta que é aqui eu converti para vocês para ficar mais fácil para a nossa realidade, que é em centímetros.
Então é 5,08 dividido pela distância em centímetros vezes um número aqui. Isso aqui é baseado no quê? Isso aqui é baseado no olho humano. É na resolução do olho humano. Então o nosso olho humano ele consegue, ele tem um poder de resolução que foi da onde foi baseado esse cálculo aqui. Então o que acontece? Se você tiver com essa foto bem próxima de você, ou se ela tiver um pouco mais afastada, o que acontece? Quanto mais afastada a foto vai estando, né? Por exemplo, distância de observação, né? 0,6, 1, quanto mais longe, menos você vai percebendo imperfeições na foto. Você não consegue distinguir um pixel do outro, entende? Conforme vai ficando mais afastado, você vai tendo mais tolerância, vamos dizer assim. Vamos supor que, no meu caso lá, né, é 300 dpi, que eu falei que é essa foto aqui, é 300 dpi, e a distância de observação aqui 0,6. Ou seja, 60 centímetros, até um pouco para cá também, eu consigo ver normalmente essa foto sem nenhum defeito. Se essa foto tivesse a 60 centímetros, só que tivesse com uma resolução de 120 dpi, aí poderia ser que eu comece a dar uma percebida assim no detalhe, sabe? Ela não vai ficar tão fina. A distância de observação, resolução, e aqui eu coloquei 3 colunas também para facilitar o nosso entendimento, 3 tipos de câmeras. Uma câmera APS-C, que é a SL2 no caso aqui, que eu usei como exemplo. Ela tem 24 megapixels, utilizei uma 5D Mark IV, que é uma full frame de 30 megapixels, e eu tenho um arquivo também de uma médio formato digital de 100 megapixels, uma Hasselblad. Se você usar essa tabela aqui, que eu vou deixar o link para vocês baixarem essa tabela como exemplo aqui, para vocês consultarem, se a gente baixar, se a gente olhar aqui, tudo que está em verde é normalmente as distâncias de fotografias que estão, por exemplo, numa parede, que você está, por exemplo, numa galeria de arte observando, ou você está numa casa que a pessoa tem um quadro ali, você normalmente vai estar observando esse quadro até essas distâncias, dependendo do tamanho do quadro. Às vezes tem quadros maiores, tem quadros, por exemplo, de, sei lá, 2,5 metros por 1,5 metro. Esse tipo de quadro você não fica olhando ele muito próximo. Você acaba tendo uma distância maior para você poder contemplar ele, para você ver, conseguir enquadrar ele na sua visão, né? Então a distância acaba ficando maior. Então normalmente aí 2, às vezes 3 metros, até mais. Eu vou falar aqui sobre impressão em papel algodão, né, que o pessoal costuma chamar de fine art. Então esse tipo de impressão, eu já conversei com vários impressores também. Normalmente, se você não dá uma olhada nesse vídeo aqui, que foi um vídeo anterior que eu falei sobre como preparar a sua fotografia para impressão. Então, dependendo do seu impressor, ele vai te falar para enviar a foto ou no tamanho que você já quer, ou na resolução 300 dpi, TIFF, Adobe RGB, 16 bits. E aí, o que acontece? Se eu vim aqui no meu Photoshop, vamos supor que você queira essa foto aqui nesse mesmo tamanho aqui, ó, 56 por 37. Então você vai enviar o arquivo para ele nesse formato aqui. Vai exportar como TIFF, né? 16 bits, Adobe RGB, da mesma maneira que eu expliquei no vídeo anterior. E aí, vamos supor que você fala, não, eu quero uma foto de, sei lá, 1 metro de largura. Aliás, de altura, nesse caso aqui. Então, você vai mexer na resolução dela, tá? Então você vai vir aqui, por exemplo, sei lá, 240 dpi. Com 240 pixels por polegada, ela vai me dar 70 centímetros. Então eu posso ir mexendo aqui, ó, para chegar no que eu quero. Ó. 180, 170, ó, 170. Se eu fizer uma impressão com 170 dpi, eu vou conseguir, sem fazer interpolação, que isso é um assunto que eu vou comentar logo mais, sem fazer interpolação, eu consigo imprimir essa foto em 100 por 66. Ela vai sair com uma qualidade muito boa. Aí você vai falar, pô, mas é 170 ppi, não é 300 ppi, eles recomendam 300 ppi. Isso não é verdade. Por quê? Porque impressoras fine art, você consegue imprimir em tamanhos grandes e manter uma qualidade mesmo com uma resolução baixa. Isso por quê? Porque justamente aquele comentário que eu falei da distância. Você não vai ficar olhando uma foto de
A não ser para você ver os defeitos da sua foto na tela para você corrigir. Mas na hora que ela está pronta, o observador, a pessoa que vai estar observando a fotografia, ela não vai estar, sabe, caçando pixels. Ela vai estar vendo uma foto, ela vai estar vendo a mensagem da foto. Olha que foto bonita, olha que mensagem legal. Isso é um primeiro ponto a se levar em consideração. Depende da distância que você está vendo a foto. Então, qual o tamanho máximo que eu consigo imprimir minha foto? Depende. Então aqui, se eu quiser, eu posso até abaixar um pouco mais, se eu quiser um tamanho maior. Por exemplo, eu quero 1,40 m por 94. Está aqui. 1,40 m por 94, resolução 120 dpi. O que eu observei? Resoluções aí até 120 pixels por polegada, elas funcionam bem para impressão fine art, impressões grandes, tá? Impressão pequenininha como essa aqui, você usa 300 dpi. É só você ver aqui na tabelinha a distância, ó, 0,6, 1 metro, aqui está em metros, tá? E aqui é a resolução em ppi. Então se você vai, por exemplo, fazer uma foto de 5 metros, para um outdoor, por exemplo, sei lá, 5, 10 metros, não sei. Você precisa de uma câmera com bastante megapixels? O que vocês acham? Não, você não precisa. Na verdade, uma câmera de 2 megapixels resolveria. Por quê? Porque a sua distância de observação para um outdoor é muito grande. Normalmente aí é 10, 15, 50 metros, às vezes até mais. Se você está na rodovia, por exemplo, passando, às vezes você vê um outdoor, é mais de 60 metros. Olha a resolução aqui, ó, em ppi. Então o que eu fiz? Se você vier aqui, colocar, por exemplo, vamos colocar que está 15 metros. Com essa câmera aqui, ó, com resolução de 12 ppi, vou colocar 12 aqui, tá? Olha o tamanho que vai me dar. 1.414 centímetros, isso aqui é 14 metros, tá? No caso dessa full frame aqui, tá? Estou nessa coluna aqui, ó. 14,14 metros, ó. Então, é um tamanho enorme, é muito mais do que eu preciso. Por quê? Porque quando você está imprimindo um pôster, alguma coisa, um adesivo, uma coisa enorme que vai na parede, você não precisa ter tanta preocupação com a resolução. A resolução você pode abaixar de 300, por exemplo, para 120. Quando você está fazendo uma fotografia fine art, por exemplo, você vai fazer uma fotografia para ser emoldurada, para colocar num quadro, para decorar uma casa, um restaurante, uma galeria de arte. Eu recomendo você estar utilizando, isso aí também você precisa conversar com o seu impressor. Tem impressor que solicita que você envie a foto em 300 ppi, né? Tem impressor que fala, não, envia no tamanho que você quer, que a gente interpola aqui. Então, você vai até o limite aqui de 120 pixels por polegada. 130, tem alguns impressores que falam 135, tem alguns que falam que vai até 100, até 100 ainda é aceitável, até menos às vezes. Novamente, lembrando do tamanho que você vai fazer a sua foto. Então aqui, por exemplo, para esse caso aqui, eu conseguiria fazer tranquilamente aí uma impressão aí de 1,5 m por 1 metro, com essa câmera aqui, ó, uma 5D Mark IV, uma full frame com 30 megapixels. E até se eu abrir esse outro arquivo aqui, de uma câmera APS-C de 24 megapixels, vai dar aproximadamente o mesmo, ó. Vai dar muito próximo. 1,27 m contra 1,41 m, é pouca diferença. A diferença muda bastante quando você tem uma câmera, por exemplo, de médio formato digital, de 100 megapixels, por exemplo. A densidade de pixels é bem maior, a qualidade do pixel é melhor, ela produz muito menos ruído do que essas câmeras full frame e câmeras APS-C, por causa que o tamanho do sensor também é maior. Então, você acaba tendo, você consegue impressões maiores também, sem perder tanta resolução. Bom, vamos abrir uma outra foto aqui agora, é de uma Hasselblad H6D 100. Essa foto aqui é do Matt Granger. Então eu estou com a foto aberta aqui, Alt Option I, tá vendo? Então essa foto aqui, ó, olha o tamanho que eu consigo e os detalhes que eu consigo ver, ó, 300 dpi, eu consigo fazer até uma largura de 1 metro, sem perder nenhuma qualidade a 300 dpi. Se eu for utilizar 120, eu consigo fazer até 2,45 m, que é o que está aqui na nossa tabela. 2,45 m.
com uma resolução aí aceitável para Fine Art e para essa distância aqui de observação em torno aí de 1,5 m, 2 metros. Se você vai fazer uma impressão especial, sei lá, de repente tem um cliente seu ou você quer fazer ela com 3 metros de largura, por exemplo, e aí? Tudo vai depender, de novo, da distância que você vai estar vendo. Então, se você falar, a distância vai ser 3 metros, ninguém vai se aproximar mais de 3 metros daquilo. Então, você pode estar utilizando 60 ppi, mas precisa tomar cuidado e fazer testes antes. Ou, o que você faz, que é melhor ainda? Você mantém o 120, que seria o mínimo, aí 100, 120, 135 ppi, e aí você interpola a imagem. Mas eu não recomendo você fazer isso, a não ser que você seja um impressor. Se você tem um laboratório, um impressor que faça isso para você, deixe que ele faça essa interpolação. Isso aqui é um capítulo à parte, eu não conheço a fundo interpolação de arquivos digitais, mas eu sei que tem softwares especializados para isso. No caso, é interessante você fazer testes com o seu impressor. Você falar assim, por exemplo, eu precisava de uma foto aí, sei lá, você tirou com uma câmera de... Eu já passei por isso, já fiz fotos, por exemplo, com 2,80 m, capturadas numa câmera de 20 megapixels. Mas eu sabia que a foto ela ia ficar numa parede, que tinha um sofá que era afastado e que ia ficar muito longe. A pessoa não ia conseguir, não ia ficar de perto para ver e eu pedi algumas provas antes para ver. Você consegue ver isso aqui, fazer uma simulação na própria tela aqui do Photoshop. Como é que você faz isso? Vamos pegar outra imagem. Vamos pegar essa outra. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui da SL2 mesmo. Vou abrir aqui no Photoshop. Eu venho aqui, ó, tamanho de imagem. E vamos supor que eu queira, ó, o máximo que eu conseguir aqui é 1,27 m, tá? Mas eu quero, sei lá, 3 metros. Eu não posso mexer na resolução. Menos que isso vai talvez comprometer a qualidade da imagem, vamos supor, para a impressão Fine Art. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, tá vendo? Ó, se eu colocar a altura 3 metros, a resolução minha vai ficar 50 ppi, é uma resolução muito baixa, tá? Para essa distância, que é uma distância não tão longe, assim, 2, 3 metros, talvez vai ficar pixelado, você vai perceber perda de qualidade na imagem. Então você vai fazer o quê? Você vai interpolar. Vou voltar aqui nos 300, tá? E dá para você ter, isso aqui é uma ideia, tá? O ideal é você pedir para o seu, novamente, pedir para o seu impressor, conversar com ele, tá? Bater esse papo com ele, fazer uma prova, fazer uma tirinha, um pedacinho só da foto, para você ver como fica na região que você quer, se fica muito pixelado ou não, tá? Vou deixar 120, tá? E aí vou clicar em, vamos supor que você queira os 3 metros mesmo, tá? Então eu vou clicar aqui em reamostrar e eu vou vir aqui na altura e colocar 300, que é 300 centímetros, 3 metros. E aí eu vou olhar aqui, ó, na minha foto, ó, o que vai acontecer com ela. Preservar detalhes, tem automático, isso aqui tem vários... E aqui é onde entra aquilo que eu falei, que tem um software específico só para fazer isso. E aqui você tem reduzir ruído. Então você pode ir vendo na sua foto, se você clicar aqui e segurar, você vê a foto sem aplicar essa reamostragem, ou seja, você vê ela pixelada, ó. Você vê os quadradinhos, ó. E se você soltar, ele está reamostrando, ó, e está reduzindo esse ruído. Então, dependendo da onde você olhar, você vai ver se está ficando muito suave, se está perdendo nitidez, ó. Tá vendo? Você clica e segura. E você pode ir... Quanto mais ruído você tira, menos nítido vai ficando sua foto. Então você daria um ok, ó, tá vendo? O arquivo se tornou aqui, ó, ele interpolou. Ele inventou aqui pixels. Então ele pegou alguns pixels aqui e acabou fazendo uma média entre os pixels adjacentes e acabou criando uma imagem aí mais pixelada, né? Então, na verdade, ó, seu arquivo passa a ter 9.449 pixels por 14.000 pixels, ou seja, você aumentou brutalmente aí o tamanho dele também. Lembrando que o importante é a distância de observação. Então, no caso aqui que a gente está falando aqui, essa área verde, normalmente para impressões Fine Art, a gente acaba utilizando isso daí. Só que se for outros meios, por exemplo, posters, papéis de banners, lonas, né, adesivos enormes impressos, você pode estar utilizando
essa outra faixa aqui com resoluções menores. Tudo vai depender, você precisa perguntar para a pessoa que vai estar imprimindo em outros materiais qual que é a resolução que ele precisa. Então, de repente, ele vai falar assim, é 10 dpi, ou ppi, né? Ou é 60. Ou se ele não souber, você estima. Então, qual distância que vai ser observado isso? É óbvio que uma médio formato digital com mais de 100 megapixels aí, ela vai produzir impressões, por exemplo, 1 metro, sem você perder nenhum detalhe, mas você não vai estar olhando essa impressão de perto. A maioria das pessoas vai olhar isso numa parede, numa distância que é sempre maior do que a distância que o seu olho consegue perceber essa diferença. Então câmera com mais megapixels é melhor? Vocês viram aqui que não necessariamente. Óbvio que ela vai te facilitar o quê? Se você de repente quiser fazer um crop na imagem, né? Você consegue, você tem mais liberdade com uma câmera de mais megapixels. Mas eu acho que acaba aí. Espero ter sanado algumas dúvidas aí, clareado um pouco as ideias com relação a tamanho de impressão, qual o tamanho máximo que eu consigo imprimir as minhas fotos, né? Conversa com o seu impressor, conversa com a pessoa que vai imprimir a sua foto sobre essa questão de interpolação, como eu mando o arquivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te foi útil de alguma maneira, não esquece aquele tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. E compartilhe esse vídeo também com os amigos, compartilhe aí no WhatsApp, compartilhe no Instagram, no Facebook, redes sociais. E vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!